E vou compartilhar. Vocês estão vendo o primeiro slide? Sim. Sim, perfeito. Então, mais uma reunião do SIC Farmaco, em 2023. Para quem não sabe, o SIC Farmaco é um grupo de interesse especial, no nosso caso, em farmacologia e terapêutica. Faz parte da Rede Nacional de Telemedicina, né, que visa educação, pesquisa e inovação de uma forma de trabalho em rede nacional, alcançando vários hospitais e universidades do país. É uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeo e webconferência dessa rede universitária de telemedicina, cujo objetivo é principalmente reduzir as distâncias geográficas e estimular uma maior integração e colaboração em ações que seja de ensino de pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Essa atividade recebe o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Esse grupo cresce muito, nós estamos agora, atualmente, com 54 instituições participantes, 21 as primeiras, quando o sistema ainda não trabalhava online, tinha que ter uma sala física em universidades ou hospitais, e depois o sistema se estendeu graças à entrada do novo sistema permitindo o acesso online. O grupo coordenador que iniciou essa iniciativa é composto por 4 pesquisadores, todos das BEFT, né? Maria Cristina Avelar, da Unifesp Escola Paulista de Medicina, Emiliano Barreto, da UFAL, Roseli Godinho, da Unifespa, Paulo Guedina, da Federal de Goiás, e eu, François Noel, da UFRJ. Então, algumas dicas para essa sessão, né, para que todo mundo mantenha os microfones mudo, né, para não atrapalhar a palestra, né? A possibilidade de ter legenda, no caso aqui em português não vai ser necessário, né? Veja quanto temos um convidado estrangeiro. No chat já pedimos para inserir seu nome e instituição, né? E depois as inscrições para pergunta poderão ser feitas pelo chat, normalmente é assim que se faz, e o moderador e os organizadores vão contribuir para organizar a discussão. Para o registro de presença, a partir desse ano tem uma nova regra, né? Então, o endereço da reunião, vocês estão vendo aqui projetado no slide, né? Se vocês estão aqui é porque normalmente todo mundo já se cadastrou, né? E aí você tem 2 formas diferentes para fazer, então, esse cadastro, né? E fazer a presença. Essa presença é importante, tanto para quem precisar de alguma comprovação, né? Alguns alunos utilizam esse SIC Farmaco como uma parte de uma disciplina de pós-graduação, e, por outro lado, para nós é muito importante porque a gente tem que justificar a audiência e o direito de permanecer tendo esse acesso, né? Bom, para registro de presença, então, aqui tem um pouco um flowchart, né? Vai ter que acessar aqui esse endereço, selecionar SIC Farmaco, em seguida clicar em desejo registrar minha presença nessa sessão. Vocês estão vendo aqui onde que fica. E, na realidade, uma vez feito isso no seu cadastro, idealmente é fazer isso no cadastro, que já é o default, a registro de presença é automático. Bom, a estrutura da sessão, como sempre, nós temos essas boas-vindas, né, que duram em torno de 5 minutos. Depois, a apresentação do tema e da palestrante, no caso, eu vou fazer. Depois, dada a palavra para o apresentador, que tem de 30 a 40 minutos para abordar o assunto. E o ponto forte do SIC Farmaco é o tempo maior que a gente tem para perguntas, né? Em torno de 35 minutos, e depois nós fazemos um fechamento da atividade, que dura em torno de 5 minutos. Então, lembrando que o ambiente está sendo filmado, e então vocês estão cientes desse registro, né?
Então, hoje, 17 de maio de 2023, nós temos o prazer de receber a professora Sandra Elisa Haas, da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, né? Ela vai nos falar da farmacocinética no processo de descoberta de fármaco. E eu tenho a honra de ser moderador desta sessão. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação da palestrante, para quem não a conhece ainda, né? Sandra é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em 2004, onde ela depois prosseguiu fazer um mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, na área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos sob orientação da professora Teresa Dalla Costa, que todo mundo conhece, né, faz parte da diretoria das BEFT. Atualmente é professor adjunto nível 4 na Unipampa, né, na cidade uruguaiana, fronteira com o Uruguai, né, no curso de farmácia e, entre outras atribuições, ela é membro da Comissão de Empreendedorismo e Inovação, que é muito importante até para o assunto que ela vai abordar hoje, né? Ela é pesquisadora nível 2 do CNPq, ela é uma participante do INCT Inofar, que é um grupo que visa a inovação em fármaco e medicamentos, e ela atua justamente, principalmente, em desenvolvimento tecnológico e nanotecnologia e farmacocinético, razão pela qual nós a convidamos para essa palestra. Então, Sandra, eu vou te colocar como... para aí, vou te colocar para poder iniciar, então, como apresentadora. Então, você está agora como apresentadora e você pode, então, fazer uso da palavra por até 40 minutos. Muito obrigado pelo aceito desse convite. Obrigada, professor François. Não está habilitado para mim ainda. Acabei de habilitar. Ok. Obrigada. Vocês estão vendo? Sim. Agora sim? Vendo a pasta do Explorer. Não está projetando? Não. Então deixa eu sair de novo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Não, mas tem uma criança chorando aqui atrás de mim também. Talvez seja isso. Sandra, está aparecendo a sua tela com os seus arquivos. Então, a tela está sendo compartilhada. Tinha testado, né? Agora há pouco estava tudo funcionando. Isso. Perfeito. Agora foi. Tá, agora foi. Agora. Ok, agora apresentando, né? Isso, em tela de apresentação. Tá, então tá. Ok, então eu gostaria de agradecer pelo convite, né, do professor François, também da SBEFT, do SIG Farmaco, para estar aqui hoje e falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Então, como o professor François já falou, eu faço parte do INCT Inofar, e que é um INCT em que a gente trabalha bastante justamente com esse processo de descoberta de fármacos e que a parte da farmacocinética é essencial. Então, o papel da farmacocinética, justamente nesse processo de descoberta de fármacos, é apoiar a otimização dos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos compostos LID, para que no final a gente tenha um candidato que tenha um perfil de exposição, de concentração versus tempo adequado e também de segurança e eficácia. Mas não só isso, né? A farmacocinética, ela também ajuda nessa etapa inicial, né, de descobrimento
de fármacos, na etapa que a gente possa estabelecer relações PK/PD, ou seja, relações farmacocinética-farmacodinâmica, ligando a potência in vitro e a exposição com a atividade farmacológica, principalmente em animais, né? Então, a experiência mostra que não existe um projeto que não tenha falhas, ou que não tenha riscos, ou que não tenha problemas. E quanto mais cedo ou mais precocemente esses problemas forem descobertos, mais fácil eles podem ser sanados. E que isso não venha a ser um problema em si, mas um ponto forte, né? Então, quanto mais precoce isso for descoberto, melhor. Então, aqui eu trago para vocês o esquema tradicional, né, do processo de descoberta de fármacos, em que se mostra etapa por etapa, né, esse processo. E, antigamente, né, se atribuía o fracasso da descoberta de fármacos, em grande parte, às dificuldades farmacocinéticas, ou seja, a falhas na farmacocinética. Vejam aqui, né, nesse estudo, que cerca de 40% do fracasso era atribuído a dificuldades farmacocinéticas. Hoje em dia, nesse relato de 812 fármacos nessa coletânea, já se tem um perfil, um perfil de 5%. Então, o conhecimento e a integração da farmacocinética aos estudos mais precoces dentro dessa etapa de descobrimento de fármacos tem ajudado a diminuir as falhas nessa área. E isso se deve justamente à integração que a gente vê da farmacocinética nas etapas mais precoces do descobrimento de fármacos. Se a gente for observar hoje, por exemplo, nesse estudo, quais são as principais falhas? Ao que se atribui as principais falhas? Principalmente a segurança, aliás, a eficácia, a segurança e a toxicologia, né? Cerca de 40% ainda se deve a questões toxicológicas. As falhas farmacocinéticas, elas são encontradas principalmente nos estudos de fase 1, né, que são justamente onde se estuda principalmente a farmacocinética. Então, quanto mais precocemente se estudar não só as questões farmacocinéticas relacionadas à molécula, mas também ajudar a prever a farmacocinética em humanos, mais facilmente ou se consegue minimizar as falhas ou se aumentar a chance de sucesso, tá? Aqui eu trago para vocês algumas causas de falhas na farmacocinética, que são bastante relatadas. Então, a questão de biodisponibilidade, baixa biodisponibilidade dos compostos, principalmente pela via oral, e que se deve, em função, principalmente, à baixa solubilidade aquosa, à baixa permeabilidade, ao extenso metabolismo hepático, né, que leva ao extenso metabolismo de primeira passagem, alterações do tempo de meia-vida, às vezes muito curto ou muito longo, né, que pode ser devido ao clearance, e também associado ainda ao perfil metabólico, perfil de interações medicamentosas, que vão impactar, seja na eficácia, seja na segurança, e que também levam a uma variabilidade na farmacocinética muito grande. Aqui é possível ver, dentro de um processo, de um esquema de descobrimento, do processo das etapas de descobrimento de fármacos, focado na farmacocinética. Então, onde que a farmacocinética entra, né? A farmacocinética, ela entra em todas as etapas, seja na caracterização, desde a caracterização da fração livre, do clearance intrínseco, que é extremamente importante, do clearance hepático, né? Lá para ajudar a caracterizar também o IC50. Depois, na etapa de otimização do lead,
para caracterizar para ajudar a delinear os experimentos em animais, depois na seleção do candidato, enfim, em todas as etapas. E aí, eu trouxe aqui para vocês hoje, especificamente, alguns pontos que são importantes relacionados aos parâmetros farmacocinéticos em cada processo, né, dentro do processo de descobrimento de fármacos, e posteriormente eu vou falar da importância da modelagem também dentro do processo de descobrimento de fármacos, ok? Então, um ponto que é importante, que eu quero lembrar para vocês, que a gente tem que ter em mente dentro desse processo, que a exposição, a fração livre e o alvo, a gente sempre tem que ter em mente, né? Então, quando a gente fala a gente pensa na farmacodinâmica, no ensaio in vitro, né? A gente lembra, né, que o fármaco, ele precisa, para ele exercer o seu efeito, ele vai precisar estar ligado ao seu alvo. Mas, para ele estar ligado ao seu alvo, ele precisa chegar em uma concentração adequada no tecido alvo. Ou seja, a exposição precisa ser adequada. E essa exposição é uma exposição principalmente da fração livre, porque é a fração livre que se liga ao alvo, né? Então, lembre-se que o fármaco ele pode estar ligado, pode estar livre. Geralmente, a determinação é feita da concentração total, né? Mas a concentração ou a fração que atravessa os tecidos, que se liga, atravessa as membranas, que se liga ao alvo, é a fração livre, tá? Então, no caso da farmacocinética, a gente avalia a questão dose-exposição em função do tempo, e na farmacodinâmica, a gente está avaliando a exposição-resposta, também essa relação em função do tempo. Mas não vamos nos esquecer que a fração livre é muito importante nessa proposição, tá? Em pontos que eu vou falar no decorrer da apresentação. Aqui também para mostrar justamente a relevância da fração livre. Vejam aqui, vou começar por esse gráfico da direita. Esse gráfico da direita, ele está mostrando para dois compostos, composto A e composto B, o IC50 calculado. Vejam que o IC50 é praticamente o mesmo, tanto para A quanto para B. Entretanto, a fração plasmática não ligada, como seria, digamos, a concentração plasmática do fármaco livre, é diferente, tanto para A quanto para B. A concentração livre é muito maior para A do que para B. E isso repercutiu onde? Repercutiu no ensaio em vivo. No ensaio em vivo, neste perfil, foi possível observar que o composto A levou uma diminuição do tumor muito mais acentuado do que o composto B, né? Então, mostrando a relevância da exposição e da fração livre. Ok? Então, falando especificamente agora dos processos e os seus parâmetros. Lembrando que são 4 os processos principais farmacocinéticos, né? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e que cada processo tem os seus parâmetros que o caracterizam. E aí eu vou falar mais especificamente sobre o ponto de vista justamente do processo de otimização de compostos, tá? Então, quanto à absorção, lembrando que os fatores importantes para absorção, principalmente pela via oral, que é a via mais estudada, são a solubilidade e a lipofilicidade, porque elas vão influenciar nesse processo. Então, quanto mais lipofílico, ok, mais permeável
melhor vai ser a permeabilidade, mas ao mesmo tempo menor vai ser a dissolução desse composto no trato gastrointestinal. Então, é uma faca, é um processo complicado, né? Porque a gente precisa equacionar essas duas características para o composto. Lembrando também que a lipofilicidade, quanto mais lipofílico o composto, geralmente maior a afinidade que ele vai ter pelas enzimas, né? Consequentemente, menor vai ser o KM e maior vai ser o clearance hepático também. E com isso, talvez tenha uma maior tendência a se ter um maior metabolismo de primeira passagem. Então, isso também é importante que se tenha em mente. Aqui é possível ver essa relação, nessa comparação com diferentes compostos, né? A influência da solubilidade e do coeficiente de partição, ou melhor, a influência do coeficiente de partição sobre a solubilidade, e vejo que no caso do indinavir, que foi este composto aqui, como ele tem um menor coeficiente de partição e uma influência da solubilidade em função do pH, foi escolhido, né? Ele acabou sendo escolhido em função dessa melhora da solubilidade em função do pH, e hoje a formulação que se tem no mercado, que se tem uma melhor biodisponibilidade, é justamente uma formulação que tem uma solubilidade em meio ácido. Outro parâmetro importante que se observa, que se calcula, né, em compostos, é a permeabilidade aparente, né? A permeabilidade aparente através de culturas, pode ser culturas do tipo CACO2 ou culturas do tipo Pampa, ou, aliás, estudos do tipo Pampa. A permeabilidade aparente se correlaciona com a permeabilidade efetiva. A permeabilidade efetiva é aquela calculada em jejum humano, né, através da técnica de balão intragástrico. Então, essa permeabilidade efetiva é possível, ela se relaciona muito bem com a fração absorvida, né? Mas como ela é difícil de ser calculada, vejam que aqui, por este gráfico, ela se relaciona muito bem com a permeabilidade aparente. E aí, depois do cálculo da permeabilidade aparente, é possível classificar o composto, se ele é um composto de baixa permeabilidade ou alta permeabilidade. E essa classificação também é uma classificação importante no desenvolvimento de fármacos. Outro ponto que é importante é uma previsão de biodisponibilidade, né? Principalmente biodisponibilidade oral. Então, a fração biodisponível depende desses três fatores. O FA, ou seja, a fração absorvida a partir do lúmen intestinal, ou seja, a partir do enterócito, né? O FG, a fração que escapa do metabolismo do enterócito, aqui, e do FH, que é a fração que escapa do metabolismo de primeira passagem hepático. Então, o resultado dessas três frações leva à fração biodisponível. Bom, isso é possível calcular em vivo, a partir de estudos em animais, mas também in vitro, né? In vitro, vejam aqui nesse exemplo com o indinavir, tanto o FG, ou seja, a fração que escapa do lumen intestinal, quanto o FH, a fração que escapa do fígado, né? É possível calcular com o animal canulado. Foram calculadas, aliás, em animal, né? Ou in vitro. E aí, os resultados foram bastante semelhantes, né?
O FA é possível de ser calculado, e aí vejam que nessas 3 espécies, tanto em rato, quanto em cães, quanto macacos, foram bastante semelhantes, mostrando que o FA é semelhante entre as espécies. Então, uma vez que ele é semelhante entre as espécies, é possível de fazer a transposição, né, entre as espécies, e aí, calculando FG e FA, aí já é possível calcular a fração biodisponível. É uma forma de se calcular a biodisponibilidade oral em etapas precoces do desenvolvimento de fármacos. Falando um pouquinho da distribuição, no caso da distribuição de fármacos, a lipofilia é um fator importante que governa a distribuição de fármacos, e aqui no caso eu trouxe a distribuição para o cérebro, né? Então, como é que ocorre, aliás, o que determina a distribuição para o cérebro? Então, a gente sabe que a barreira hematoencefálica tem uma característica muito específica e que geralmente fármacos muito lipofílicos são preferenciais para penetração cerebral. Entretanto, quanto mais lipofílicos, podem ser não tão adequados. Por quê? Porque aí eles viram substratos para as enzimas de efluxo, aliás, para os transportadores de efluxo. Então, esse estudo mostrou que um coeficiente de partição etanol, octanol tampão pH 7,4, ideal seria entre 1 e 2. Então, assim, não tão lipofílico quanto a gente imaginava, tá? Não tão lipofílico e não tão hidrofílico seria o melhor para uma penetração cerebral. Falando ainda de distribuição, né, o principal parâmetro, aliás, falando de distribuição, é importante a gente levar em consideração, como eu já falei anteriormente, a questão da fração livre, né, e do total. Vejam nesses gráficos que aqui foram calculados. Nesse gráfico aqui da esquerda, a concentração cerebral total, que está em azul, e a concentração total plasmática total, né? E isso é muito comum em experimentos de distribuição tecidual, por exemplo, se calcular a concentração total. Mas quando a gente avalia a concentração livre, vejam que a concentração livre ela é muito diferente da concentração total, principalmente no cérebro, tá? Então, de novo, eu trago para vocês a importância da gente analisar com cuidado, principalmente a fração livre, né? E aí, no caso da fração livre, lembre-se que no volume, aliás, no caso do processo de distribuição, a gente tem dois parâmetros, a gente tem alguns parâmetros que são importantes. A ligação às proteínas plasmáticas é um parâmetro importante, né? A ligação às proteínas plasmáticas também determina a fração livre plasmática. A gente tem o volume de distribuição aparente e um outro parâmetro importante dentro do processo de descoberta de fármacos, aí também é o volume de distribuição da fração livre, tá? O volume de distribuição da fração livre, ele é calculado pela divisão da unidade pela fração livre corporal. Então, ele vai me dar uma ideia do quê? Ele vai me dar uma ideia do quanto de fármaco que está distribuído ou que está ligado no corpo, né? Então, ele me dá uma ideia um pouquinho diferente do volume de distribuição aparente. Então, ele me dá uma ideia de depósito, no caso. Quanto do fármaco que está depositado livre no corpo. E aí, nesse caso, é possível observar aqui, vejam que nesses dois gráficos, correlacionando em termos de lipofilia, como eu falei antes, é um parâmetro físico-químico importante, as moléculas. Se a gente observar a
volume de distribuição da fração livre e o volume de distribuição da fração livre e o volume de distribuição aparente, normal, né, como a maioria conhece, o volume de distribuição da fração livre, ele sofre uma influência muito grande da lipofilia. Então, quanto maior a lipofilia, maior vai ser essa fração, porque mais ele vai se depositar ali nos tecidos, mas isso não tende a ser uma verdade no caso do volume de distribuição em si, tá? Ainda em relação ao volume de distribuição da fração livre, ele é semelhante entre as espécies, então é algo que facilita a comparação entre as espécies e também a extrapolação, tá? Depois da distribuição, vem o processo, a gente tem os dois processos de metabolismo e excreção, que juntamente tornam a eliminação. Então, no caso do metabolismo, o delineamento de moléculas pode ter vários objetivos, né? Pode ser feito de várias formas. Eu sei que para vocês, por exemplo, os hard drugs, nesse tipo de delineamento, o objetivo é que as moléculas sejam pouco metabolizadas, né? No caso, moléculas que sejam pouco metabolizadas são aquelas moléculas que serão o quê? Serão muito polares, né? Já serão moléculas que têm uma característica de polaridade acentuada, mas que com isso terão uma absorção oral, principalmente, muito baixa. Um exemplo é o alendronato. O alendronato é um fármaco utilizado para tratamento de osteoporose, por exemplo, mas que tem, vejam aqui, um coeficiente de partição muito baixo. Mas é um fármaco que é utilizado na clínica e a sua biodisponibilidade é em torno de 0,1. Embora ele tenha uma absorção super baixa, ele é um fármaco que tem um tempo de meia-vida extremamente alto. Por quê? Porque ele se deposita de forma muito alta nos tecidos, nos ossos, no caso. Outro exemplo é o lisinopril. O lisinopril também é um fármaco que tem que é extremamente polar, mas tem uma biodisponibilidade em torno de 30%. Esses fármacos, eles não sofrem metabolização, e aí, no caso, eles são excretados principalmente pela urina, na sua forma inalterada. Outra opção, né, são os soft drugs, ou seja, neste caso, é o desenho de moléculas que sejam inativadas por vias não oxidativas, ou seja, evitando as enzimas do citocromo P450. Por quê? Porque as enzimas do citocromo P450, a gente sabe que podem gerar metabólitos reativos, podem gerar metabólitos ativos, né? Sofrem influência do sexo, influência, a variabilidade interindividual, enfim. Então, isso pode gerar uma maior variabilidade farmacocinética, inclusive. Então, isso também pode ser uma estratégia. E outra estratégia, o próprio metabolismo, aliás, geração de metabólitos ativos, mas não é uma estratégia de profármaco. No caso, sintetizando ou tornando o próprio metabólito como fármaco, né? Como o caso do paracetamol. Paracetamol é um metabólito da fenacetina, e aí, no caso, tornou-se o paracetamol como o fármaco em questão. Falando do parâmetro importante quando a gente fala do processo de eliminação, então o clearance. O clearance, dentro do processo de desenvolvimento de fármacos, o clearance intrínseco é muito importante, né? E o clearance da fração livre também.
O clearance da fração livre, ele consiste na divisão do clearance total pela fração livre, tá? Bom, e o clearance intrínseco, ele tem uma importância muito grande, porque ele vai refletir, vai auxiliar a calcular o clearance hepático e também ajuda a refletir a área sobre a curva da fração livre. E a área sobre a curva da fração livre, no caso, é um parâmetro importante quando a gente está ali calculando a exposição, né? E no caso de fármacos da via oral, também tem essa importância. O clearance da fração livre, vejam nesse gráfico, ele tem uma dependência importante da lipofilia, do coeficiente de partição, tá? Por isso que ele está associado à lipofilia. Geralmente, o clearance hepático, né? O clearance hepático também é um parâmetro importante quando a gente pensa na otimização de compostos, né? Quanto maior o clearance hepático, maior a chance de os compostos sofrerem metabolização e alta extração hepática. Então, vendo que o clearance hepático depende do fluxo sanguíneo, do clearance intrínseco e da fração livre, se a gente pensar para compostos orais, principalmente, a ideia de obter compostos de baixa extração seria obter compostos em que o clearance hepático teria menos de 50% do fluxo sanguíneo hepático. Mais ou menos nessa ideia. Embora, claro, trabalhar nesse sentido de otimizar clearance e VD, às vezes é um pouquinho complicado. Assim como o tempo de meia-vida, né? O tempo de meia-vida, aqui eu coloquei a equação para vocês, depende do volume de distribuição e do clearance, que são dois parâmetros independentes entre si. Vejam que o clearance e o VD, na prática, são os parâmetros totais, digamos assim. Não são os parâmetros... Quer dizer, são os parâmetros totais, é o clearance total e o volume de distribuição aparente que geralmente são utilizados. Eles não dependem da magnitude da fração livre em si, ou seja, eles não vão depender do nível de ligação às proteínas, porque eles acabam se anulando em si. Então, independente se o fármaco tem uma fração livre alta ou uma fração livre baixa, isso não vai impactar no tempo de meia-vida em si, tá? Para mostrar para vocês aqui nesse gráfico, esse gráfico traz tempo de meia-vida de diferentes moléculas, vejam aqui, moléculas com baixo tempo de meia-vida, moléculas com um tempo de meia-vida alto, e que é possível obter esses tempos de meia-vida através da combinação de diferentes combinações de clearance e de volume de distribuição, tá? Então, é difícil de otimizar o tempo de meia-vida nesse sentido. Eu quero um tempo de meia-vida alto, então eu vou diminuir, pensar nessa molécula no sentido de diminuir o clearance e de aumentar o VD. Então, isso acaba sendo muito complicado. Falando um pouquinho em termos agora de predição da farmacocinética em humanos, né, que a gente não pode deixar de lado dentro desse processo, é importante a gente ter em mente que eu quero pensar na exposição que vai levar uma eficácia adequada, eu preciso pensar nos parâmetros farmacocinéticos em si, em humanos, né? E eu também tenho... é importante que eu pense na janela
terapêutica em si. Ou seja, qual será a margem de segurança que eu imagino para esse fármaco, né? Então, esses são parâmetros que são importantes, ou pontos que são importantes, que a gente pense dentro de um processo de predição da farmacocinética em humanos. Aí eu quero colocar para vocês alguns pontos que eu já falei antes, mas tratar aqui de novo, da questão de semelhanças e diferenças entre as espécies, porque dentro desse estágio a gente acaba trabalhando muito com diferentes espécies animais, né, principalmente roedores em si, né? Então, nessas diferentes espécies, qualitativamente, as rotas metabólicas, elas são muito semelhantes, seja em ratos, cães, macacos, mas quantitativamente elas são diferentes. Então, a produção de cada metabólito, digamos assim, né, de cada produto, vai ser diferente. Então, esses cuidados são importantes de se ter. E em termos de atividade enzimática, a espécie que mais se parece com humanos são os cães. Então, os cães são bons modelos para avaliação de atividade enzimática em humanos, né? E cães, ratos e macacos são bons modelos para avaliação da absorção, né? Sendo que os cães podem superestimar uma avaliação de um fármaco que seja absorvido por uma rota paracelular, mas os cães são bons para avaliação de fármacos com um peso molecular muito grande, né? Voltando, falando um pouquinho ainda da predição de parâmetros para humanos, né? Caldwell e colaboradores, eles trouxeram uma proposição de categorização dos parâmetros farmacocinéticos para novas moléculas. Então, baseados na algometria. Baseados na algometria de um conjunto de moléculas, estabeleceram que, a partir do clearance, volume de distribuição e tempo de meia-vida, desses diferentes valores, era possível categorizar as moléculas em clearance, VD, e tempo de meia-vida baixo, médio, alto ou muito alto, né? E aí é o que eu trouxe, no caso de uma molécula do INCT que eu trabalho, que é o ASB 1736, que é um fármaco utilizado para o tratamento, proposto para o tratamento da leishmaniose. E no caso dessa molécula, a proposição foi de que ela teria um clearance baixo, um volume de distribuição médio e um tempo de meia-vida alto, né? E vejam a proposição em humanos. A proposição em humanos seria de um clearance de aproximadamente 0,6 horas, 70 litros, um VD de 70 litros e um tempo de meia-vida de 100 horas. Porque, segundo os autores, eles propuseram, né, que o clearance em humanos seria aproximadamente 40 vezes o clearance em ratos, o volume de distribuição em humanos seria aproximadamente 100 vezes o VD em ratos, e o tempo de meia-vida seria aproximadamente 4 vezes o tempo de meia-vida em ratos, né? Então, só para comentar, no caso dessa molécula que a gente vem trabalhando, realmente os fármacos leishmanicidas têm características semelhantes a essas características aqui que a gente encontrou para essa molécula, né? Pensando na transposição ou na extrapolação para humanos. Então, é algo interessante que a gente encontrou na literatura. Agora, eu trago para vocês a utilização de modelagem e simulação no processo de drug discovery. Aqui, os processos de modelagem, seja modelagem farmacocinética, farmacodinâmica, ou modelagem PKPD, ou a modelagem farmacocinética baseada na fisiologia, a modelagem PBPK, são modelagens que são abordagens integrativas. Antes eu estava falando de parâmetros de forma isolada, mas agora eu não falo mais de parâmetros de forma isolada.
Agora, são abordagens que integram diferentes parâmetros ou um conjunto de informações a respeito da molécula que eu tenho, né? E a partir disso eu vou chegar a um outro conjunto de informações, tá? Então, por exemplo, a modelagem PKPD, ela é uma modelagem que une informações de cinética e informações de dinâmica. Então, permite a compreensão da relação farmacocinética, exposição e dinâmica, eficácia. E também eles são muito importantes porque eles podem ser aplicados a compostos que não tenham todas as informações, né? Então, por isso que eles podem ser aplicados lá na fase inicial ainda. Não precisam ser utilizados na fase clínica, no caso. Porque lá na fase inicial, por exemplo, na fase de drug discovery, eu posso utilizar para candidatos e que tenham um alto clearance metabólico, tenham uma baixa biodisponibilidade, mas que sejam extremamente potentes. Então, nesse sentido, para saber se vale a pena a gente seguir com essa molécula ou não, né? Nesse sentido também. Permite a integração de dados in vitro, in vivo, e permite a otimização de ensaios, seja ensaios farmacodinâmicos, né? Aí para estabelecer qual é o melhor ensaio farmacodinâmico, para otimizar o número de animais ou os ensaios clínicos que vão ser estabelecidos. Enfim, é uma série de outras vantagens também, ok? Para mostrar para vocês, vou correr um pouquinho, porque o tempo já está chegando ao final. Aqui para mostrar para vocês foi uma simulação que foi realizada com diferentes regimes posológicos, porque a partir do momento que a gente estabelece o modelo farmacocinético, farmacodinâmico, a partir da resposta, né, que se tem e da concentração plasmática, o que eu penso? Eu posso estabelecer qual é o melhor regime posológico nessa situação. Então, aqui nesse caso, eles testaram 2 regimes posológicos, uma dose de 30 miligramas uma vez por dia e uma dose de 3 miligramas 2 vezes por dia, e observaram aqui o efeito farmacodinâmico. E o efeito farmacodinâmico foi muito maior, né, de inibição, no caso, foi muito maior com uma dose de 30 miligramas uma vez por dia, tá? Então, isso já dá uma noção, uma informações para as próximas fases dos estudos. Nesse outro estudo aqui, foi possível integrar uma informação de farmacodinâmica, informação de dose e informação de segurança também. Aqui, segurança cardiovascular, no caso de prolongamento do intervalo QT. E então, dependendo da dose, claro que aqui já tem vários dados embutidos, né, do modelo PKPD, enfim, é possível estabelecer, dependendo da dose escolhida, o nível de resposta que eu quero e a segurança que eu vou ter também, tá? A modelagem PBPK é outra estratégia que vem sendo utilizada no sentido de poder prever a exposição na biofase, a exposição da fração livre, né? Permite prever regimes posológicos via as formulações, permite prever para diferentes populações, diferentes idades, estágios de doenças, e permite prever interações medicamentosas sem que eu faça efetivamente os ensaios, tá? Aqui só para mostrar para vocês que é possível determinar a influência de uma doença renal sobre a eliminação, sobre o perfil plasmático de um fármaco, sem que efetivamente você faça esse experimento, né? Aqui, como é possível observar. Aqui, a questão de interação medicamentosa, você vê a influência de um fármaco e ainda a influência em uma população que é fumante, né? Então,
como conclusões dessa minha apresentação, né? É possível compreender os princípios farmacocinéticos básicos auxiliam no processo de descoberta de fármacos. Estabelecer uma relação exposição-resposta é um ponto crítico para a seleção de dose em animais e em humanos. Não existem parâmetros farmacocinéticos ótimos, existem parâmetros farmacocinéticos adequados e esse processo é um processo multifatorial. O processo de desenvolvimento de novos fármacos é multifatorial, que você vai avaliando o conjunto como um todo e em uma equipe multidisciplinar em conjunto com outros experts também, tá? Então, convido a todos para conhecer Uruguaiana, né? Essa bela paisagem. Um pouquinho longe ali, na pontinha, na divisa com a Argentina, pertinho do Uruguai. E agradeço a todos, então, pela disponibilidade de tempo, por assistirem essa apresentação. Muito obrigado, Sandra, por essa viagem através da farmacocinética, PKPD. A gente sabe que é um assunto muito complexo, né? E que, às vezes, aterroriza, às vezes, estudantes, sobretudo pela parte matemática e modelagem, né? Mas é uma parte, como você bem demonstrou, fundamental para esse processo de descoberta de fármaco. Vamos, então, iniciar, se eu puder, essa questão de perguntas e respostas, né? E vou começar, então, pela primeira pergunta, que é do nosso presidente das BEFT, Marco Aurélio Martins, né? Que agradece pela excelente aula. E ele está perguntando se você poderia falar um pouco sobre a infraestrutura base para abordagem de farmacocinética efetiva no desenvolvimento de novos fármacos. Obrigada, professor Marco Aurélio. Então, eu trabalho com a parte de farmacocinética em roedores, né? A parte de farmacocinética em roedores, ela exige um laboratório que te permita a experimentação animal e também equipamentos da parte analítica, porque posteriormente a coleta das amostras de plasma, no caso, ou tecido em si, há necessidade de quantificação das moléculas, né? E aí, depois disso, a análise farmacocinética em si. A análise farmacocinética geralmente é simples, aliás, ela pode ser feita de diferentes abordagens, desde a análise não compartimental, progredindo para a análise compartimental, e as outras abordagens, como a abordagem PBPK, que eu mostrei, mas antes disso até a abordagem farmacocinética populacional. Não sei se respondi efetivamente a sua pergunta, mas eu trabalho em uma etapa da farmacocinética um pouquinho mais evoluída, né? Evoluída não há lá depois em que você já tem um candidato a fármaco selecionado. Obrigado, Sandra. Uma pergunta da professora Alessandra Aco. Ela agradece pela palestra e ela pergunta o seguinte: dos novos fármacos que vêm sendo aprovados pela FDA, boa parte de biológicos, anticorpos monoclonais e peptídeos, especialmente de anticorpos monoclonais. Ela pergunta se há parâmetros específicos diferentes para esses fármacos. Esses fármacos anticorpos monoclonais, eles têm ganhado um espaço bastante grande atualmente, né? Mas eles também exigem os mesmos parâmetros. O que eu vejo desses fármacos, como eles são bastante novos, né? Eles já nascem, digamos assim, com a modelagem, né? Então, os artigos que surgem, eles já surgem direto com modelagem PKPD, com modelagem PBPK, eles não surgem da forma tradicional com estudos em animais e tal. Então, a forma de abordagem e de relato já é uma forma muito mais avançada, é diferente, né? Mas os parâmetros em si são os mesmos. O que me parece é que a toxicidade tem que ser muito mais estabelecida para eles, né? Eficácia e segurança, no caso. Obrigado, Sandra. Tem vários depoimentos de agradecimento pela excelente palestra. Como pergunta, tem uma pergunta do Felipe Soares Quirino, que está perguntando se o camundongo é um modelo adequado para avaliação farmacocinética.
O camundongo né? Mas o camundongo, ele te permite fazer a variação, principalmente de uma distribuição tecidual. Por quê? Porque ele não te permite fazer uma variação, não te permite fazer coletas seriadas, ou seja, várias coletas do mesmo animal, né? Porque como ele tem um volume sanguíneo pequeno, não vai, e a cauda em si, ou o próprio corpo do animal, né, é pequeno, não consegue fazer muitas coletas. Então, o que consegue fazer uma coleta por tempo, digamos assim. Por isso que geralmente a gente utiliza o rato, porque no rato a gente consegue, pensando em roedores, tá? A gente utiliza o rato porque no rato a gente consegue fazer várias coletas do mesmo animal. Por exemplo, de um mesmo rato, eu posso fazer... claro, existe um limite, né? Mas eu posso fazer de 8 a 10 coletas em si. E com isso eu minimizo a variabilidade, né? Porque se eu coleto uma amostra para cada animal, a variabilidade aumenta. Então, sim, ele é um modelo, mas dependendo do meu objetivo. Se é uma farmacocinética preliminar, ele é um modelo que vai me permitir determinar eliminação, um perfil básico, sim. Obrigado. Tem uma pergunta do João Felipe Pinheiro, que agradece pela aula, e pergunta-se quais os principais desafios relacionados à validação de métodos bioanalíticos para o estudo farmacocinético de fármaco. O principal desafio é validar o método. Então, para validar o método, qual é o principal desafio? Geralmente, o principal desafio é estabelecer o limite de quantificação, né? Então, determinar qual é o menor nível de concentração que tu vai ter nas tuas amostras. Muito importante é que tu faça um delineamento adequado do experimento. O que seria um delineamento adequado do experimento? Você precisa garantir que você vai ter o delineamento adequado, vai ter uma caracterização adequada da fase de eliminação, né? E para isso, geralmente, a gente precisa coletar, pelo menos, em termos temporais, por pelo menos 3 vezes o tempo de meia-vida. Então, se a tua molécula tem um tempo de meia-vida de 5 horas, você precisa coletar por pelo menos 15 horas e garantir que você consiga quantificar por pelo menos 15 horas, tá? Aí é o desafio. Por quê? Porque lá no teu tempo 15 horas, a concentração é bastante baixa, mas você precisa desenvolver um método analítico que seja extremamente sensível, específico e robusto, né, para quantificar uma concentração muito baixa. Obrigado. Agora uma pergunta da Soraya Costa. Ela parabeniza e pergunta, no caso de produtos naturais, onde tem vários ativos, qual seria a melhor abordagem farmacocinética, mais segura? Seria partir do produto majoritário, né? Então, você faria a quantificação do produto majoritário e aí poderia estabelecer uma relação de, inclusive até talvez uma modelagem farmacocinética, farmacodinâmica ou toxicológica, porque na verdade quando a gente fala de farmacocinética, farmacodinâmica, né, não quer dizer que seja a farmacodinâmica em si, mas tu pode estabelecer como um parâmetro, um endpoint de toxicidade, né? E aí assim tu consegue correlacionar a questão exposição e segurança. Mas realmente a questão de produtos naturais é um desafio. Obrigado. A Diana Eduardo, da UNB, está perguntando se você tem experiência em desenvolvimento de medicamento fitoterápico e como estamos no Brasil com relação ao desenvolvimento desse tipo de medicamento, já que somos um dos países com maior biodiversidade no mundo. Eu não tenho experiência com produtos fitoterápicos,
tá? Eu trabalho justamente com as moléculas isoladas. Porque eu confesso que eu não prefiro trabalhar justamente com as moléculas isoladas, porque quando a gente chega no método analítico, com produtos naturais, já é um problema a gente conseguir quantificar uma molécula, no método bioanalítico. Num produto natural, já existem vários, e aí talvez metabolize, enfim, né? Então, é um grande desafio. Por isso que talvez quantificar o produto majoritário seja o melhor, tá? Mas eu te confesso que não trabalho com produtos naturais. Não tenho experiência nessa área, mas é um grande desafio. Obrigado. Antes de passar à próxima, eu tenho que relatar que a audiência realmente é muito boa hoje, né? Mais de 60 pessoas e muitas perguntas espontâneas, né? Então, é realmente um tema que agradou em cheio. Sabemos que tem uma certa carência ou vontade de discussão sobre o assunto. Agora tem de uma aluna, Mirella Priscila dos Santos. Ela pergunta o seguinte: na avaliação da farmacociné de um candidato a fármaco, deve-se seguir necessariamente a ordem in silico, depois in vitro, depois in vivo, ou podemos iniciar já na etapa in vivo? Ela pergunta isso porque no laboratório onde ela estuda, trabalhamos somente com experimentação animal, mas não tem essa parte in silico in vitro. Depende. Depende das informações que tu já tens. Provavelmente você está fazendo a parte de experimentação animal, mas você já tem algum tipo de informação, né? Então, não necessariamente você precisa seguir essa ordem. Você já está fazendo você já tem algum tipo de informação que te possibilite aí para o in vivo. Como eu mostrei aquela parte do ASB, por exemplo, né, que é a molécula que a gente trabalhou, aquele trabalho ali foi desenvolvido em 2013 e 2015, se não me falha a memória. Agora a gente está trabalhando com a parte em sílico, né? Então veja que há quase 10 anos depois a gente está conseguindo trabalhar com a parte em sílico. A gente não está seguindo essa ordem, né? Hoje a gente tem outras condições, né? A gente está trabalhando com a parte de modelagem PBPK, então a gente está fazendo a transposição de espécies e a gente tem outras condições, né? Então isso não precisa seguir essa ordem, mas provavelmente tu tem condições que te possibilitem a ir para a experimentação animal, né? Ou seja, nessa etapa tu te permite ir para a parte de experimentação animal. Então, obrigado. Uma pergunta prática da Gabriela Carmelinda Martins. Considerando o alto custo das licenças do software utilizado para o cálculo dos parâmetros farmacocinéticos, ela pergunta se existe algum impacto na confiabilidade dos resultados quando utilizado software disponível gratuitamente, como o PK Solver. Os softwares hoje em dia, eles são bastante preditivos, né? Ou seja, eles são bastante confiáveis do que eles eram há muito tempo atrás. Então, assim, o que eu te recomendo? Se tu tem essa desconfiança, trabalha com uma molécula ou testa, valida com moléculas que tu já conhece, né? Moléculas que já estão no mercado, em que tu tem condições de obter as informações de uma forma fácil. E verifica no software. Eu não conheço o PK Solver, tá? Então, eu te sugeriria isso. Testa com moléculas que tu já conhece, que já estão no mercado, faz uma validação, como se fosse uma validação interna, e aí tu testa com a tua molécula. Até mais uma pergunta do Marco Aurélio. Como é a questão dos custos desses estudos? Como tem sido sua experiência de fazer desenvolvimento de fármaco e medicamento no ambiente universitário e ainda mais lá na pontinha do Brasil? Mais uma vez, parabéns. Obrigada, professor Marco Aurélio. Toda pesquisa tem seu custo, né? Então, assim, custo existe, né? Porque envolve tanto a parte dos animais quanto a parte analítica, e ambos têm custo. Fazer pesquisa lá na fronteira, aqui na fronteira, né? É um desafio,
porque, de certa forma, nós estamos longe do mercado. Quando a gente precisa de matérias-primas, isso demora muito para chegar. Enfim, então exige planejamento com antecedência desses pontos, mas estamos longe, mas não estamos isolados, né? Então, a gente está trabalhando e estamos, assim, trabalhando com pontos que são importantes e que são, digamos assim, que estão também na fronteira do conhecimento, como essa parte de modelagem que a gente vem trabalhando agora, tá? E os trabalhos que a gente faz são trabalhos que são trabalhos dos alunos de dissertação, doutorado, enfim, né? Então, que realmente são do ambiente acadêmico. Vou tomar liberdade de fazer uma pergunta também. Sandra, como você trabalha com nanotecnologia, né? Eu queria saber qual é o desafio de farmacocinético para quem trabalha com nanotecnologia em termos dos parâmetros farmacocinéticos. Alguma diferença na forma de você fazer uma abordagem, na hora que você tem que avaliar a farmacocinética do nanofármaco? Até então, a gente tem comparado da mesma forma. Mas agora, né, com que a gente vem trabalhando com softwares, principalmente com a modelagem PBPK, a gente quer avaliar mais a fundo, incluindo a questão da liberação, porque a gente sabe que tem diferença. Mas, como eu trabalhava aqui somente somente com a parte plasmática, eu não conseguia ver diferenças tão a fundo. Mas elas existem. E agora eu pretendo rastrear melhor essas diferenças, né? Porque existem diferenças de distribuição, diferenças na fração livre que eu não estava vendo, né? Mas elas existem sim. Porque, de uma forma geral, os parâmetros mudam. A gente sabe que muda o volume de distribuição, muda o clearance, que repercute lá no tempo de meia-vida, mas que são os parâmetros totais, digamos assim, como eu falei, né? O volume de distribuição, clearance, mas em termos da fração livre, eu não consigo monitorar em si, né? E isso é o que a gente quer fazer agora, a partir de agora. Ir mais a fundo, até mesmo porque isso falta na literatura. Eu vejo que isso falta. Compreender melhor como esses sistemas se comportam no organismo em si. Tem uma outra pergunta. Qual é a sua visão, né, sobre o uso alternativo aos animais para determinar pK antes de desenvolvimento clínico? Por exemplo, como agora tem esse negócio de órgão on chip, qual é a sua visão de futuro, né, já que tem uma tendência a ter na FDA para eliminar alguns ensaios com animais para questão de segurança, de farmacodinâmico, mas em termos de farmacocinética, qual é a sua visão do futuro a médio prazo de substituição de animais pelos esse modelo in vitro, né, baseado em órgão no chip, por exemplo? Esse tipo de modelo é uma tendência, né? No Brasil, eu acho que ele não tem muitos grupos que trabalham com ele ainda, mas nos Estados Unidos eu vejo que eles já estão crescendo em parceria com o FDA. Eu acho que a FDA vem estudando bastante nesse sentido. Então, eu acho que é uma tendência principalmente na parte biofarmacêutica, ou seja, na parte de bioisenção de estudos clínicos, então, em termos industriais regulatórios. Acho que isso vem sendo bastante estudado, principalmente, né? É uma tendência. Outra tendência são as questões de modelagem também. Como eu falei antes, os biofármacos, né, eles já nascem com a modelagem. Eles não nascem tanto com a questão... eles já nascem lá com a modelagem, com as diferentes formas de modelagem, né? Então, eu acho que também é por aí. A modelagem, ela veio, eu falei da PKPD, tem a modelagem populacional, a farmacocinética populacional também, que aqui eu não abordei, né? A modelagem PBPK, elas nasceram, elas estão aí também para trazer esse avanço de diminuição de tempo e diminuição de custo da indústria.
né? E as indústrias vêm adotando isso com bastante... Vem adotando. No Brasil também, as indústrias estão começando de forma mais devagar, né? Mas estão contratando profissionais que entendem de modelagem. Mas aí, principalmente para a parte mais, justamente como eu falei, de isenção, no caso, para a parte regulatória. Mas eu acredito que na parte de otimização de compostos, na parte de descoberta, também é uma tendência. Tá. Continuamos aceitando, então, perguntas pelo chat. Enquanto isso, eu vou continuando fazendo perguntas, já que permite essa oportunidade de ter essa aula com a Sandra. Sandra, aí uma questão um pouco mais pessoal, mas eu, pessoalmente, tive um pouco de dificuldade quanto a um dos parâmetros farmacocinéticos, talvez não tanto usado, que é o tempo médio de residência, né, o MRT. Eu não acho particularmente um parâmetro muito intuitivo. Eu queria saber se ele é muito usado. Eu já vi alguns artigos, mas ele é usado, ele tem realmente algum interesse em projeto de descoberta de fármacos? Qual é a sua opinião? Quando a gente faz uma análise farmacocinética, aliás, a análise não compartimental é a primeira análise que a gente faz, né? A análise não compartimental é uma análise baseada na teoria do momento estatístico, que é baseada na teoria da probabilidade. A teoria da probabilidade, baseando nesse conceito, ela diz que o MRT é o tempo de residência médio para que 63,5% das moléculas sejam eliminadas do organismo, né? Então, o que corresponde a um desvio, a média mais um desvio, mais ou menos. Mas ela também coloca que o MRT ele é válido, né? O que corresponderia, seria similar ao tempo de meia-vida, quando o fármaco segue o modelo de um compartimento. Então, se o fármaco não segue o modelo de um compartimento, fica difícil de comparar em si, né? Então, aí ele já fica um pouco subjetivo, né? Mas ele faz parte da abordagem não compartimental. O VD-SS, o volume de distribuição no steady state, é importante, porque ele faz dentro da abordagem não compartimental, e o CLIDAS também, né? Mas dentro dessa abordagem, o tempo de meia-vida também seria tão interessante quanto o MRT em termos de comparação. Mas ele tem essa subjetividade. Obrigado. Tem mais uma pergunta do Marco Aurélio, que está em forma hoje, né? Ele está perguntando como você acha que as BEFT poderia ajudar no desenvolvimento da farmacocinética no Brasil? Divulgando mais a farmacocinética. Eu acho que atividades como essa são muito importantes, né? Fiquei muito feliz. Muitas perguntas, isso é bem interessante. Eu acho que cursos sobre farmacocinética também auxiliariam, né? Atividades, talvez, atividades educacionais, alguma atividade educacional sobre farmacocinética talvez seja interessante. Enfim, eu me coloco à disposição no que vocês acharem interessante para auxiliar na divulgação e no desenvolvimento da farmacocinética, né? Eu acho que é uma área que existem poucos grupos no Brasil que trabalham em si, né? E é uma área que, não só na parte de desenvolvimento de fármacos, mas na área clínica também, é uma área carente. Eu me lembro do tempo que a professora Maria Cristina Avelar era presidente das BEFT, havia essa discussão de levantamento, né, no fórum de pós-graduação, de que em vários cursos havia uma carência de professor que pudesse dar uma disciplina, e até se aventou a possibilidade de ter uma disciplina em rede, né? Como agora as BEFT começou a fazer, né? Até me lembro o curso de farmacogenética, o professor Guilherme Kurtz. Então, de repente, agora com essa facilidade da rede, né, poderia se retomar essa ideia de um consórcio de professor, por exemplo, da Teresa da Costa, você, a Bibiane, né, pudesse dar uma disciplina que
os cursos interessados computassem como uma disciplina eletiva, né? Como foi na imagem do curso de farmacogenética, eu acho que foi um sucesso, né? Oferecido para o professor Guilherme Curso do INCA e sponsorizado pelas BEFT. É uma boa. Essa é uma boa ideia. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta da professora Alessandra Aco. Pergunta se você tem feito estudos de metabólitos em vivo. Para compostos novos em estudo, é geralmente difícil ter essa informação e estudar os metabólitos não é simples em termo analítico. Não, eu não tenho feito porque em si ele exige um equipamento com sensibilidade analítica, que seria um LC-MS, né? A gente adquiriu mas talvez eu faça no futuro, né? Mas exige em si esse equipamento, então eu não faço. O que é possível fazer com edição em sílico, né? De metabólitos, isso é possível de ser feito, mas realmente é difícil. Então, tem tempo para mais uma ou duas perguntas rápidas, antes do fechamento. A professora Maria Cristina Velar, né, que hoje está com um problema de câmera, por isso que não podia aparecer, ela fala que é muito bom levantar essa memória, né, isso seria excelente e necessário. O Marco Aurélio também acho excelentes sugestões. Então, Sandra, talvez se prepare para ser chamada para participar desse esforço, né? Em futuro próximo. A Roseli faz uma pergunta, talvez será a última, né? Parabéns, Sandra. Eu vou pelo lado oposto do comentário pelo François, que falou de organoide. Você comentou sobre o uso de mamíferos de maior porte. Como as atuais exigências éticas, como fica o uso de cães para estudo da farmacocinética? Nesse caso, o mesmo animal pode ser utilizado para estudos de mais de uma substância? Nós vamos fazer aqui um estudo da farmacocinética em cães, desse composto que eu falei, do Gásbio. Foi relativamente tranquilo de fazer a aprovação no comitê de ética, né, porque a gente tem o aval, né, da prefeitura, do Canil, enfim. Mas não, a gente não vai fazer o reaproveitamento do animal. Mas, assim, claro que as características do animal que a gente vai utilizar são diferentes da característica do animal que talvez você imagine. A gente não vai utilizar beagle, né? A gente não vai utilizar um animal sadio, a gente vai utilizar um animal doente aqui. Então, as características são diferentes, né? Mas estudos com cães são estudos, nesse sentido, são estudos caros, né? E não é possível utilizar o mesmo animal em um segundo estudo. O comitê de ética não permite. Então, realmente, estudos em cães ainda existe essa limitação nesse sentido. Aí o que eu sugiro é fazer a transposição de espécies utilizando a modelagem PBPK, que é o que é possível fazer, porque existe a possibilidade de fazer a transposição. Você simula o perfil em outra espécie. Por quê? Talvez eu não tenha deixado claro, né? Mas nessa modelagem farmacocinética baseada na fisiologia, você tem ali dentro todas as características fisiológicas, anatômicas e morfológicas de cada espécie. Então, existe um organismo do rato, existe um organismo do cão, existe um organismo humano. E aí, nesse sentido do humano, né, que é o mais estudado, existe o organismo do humano gestante, do humano com insuficiência renal nos diferentes níveis, como eu mostrei ali rapidinho no final, do humano criança, né, do humano asiático, do humano negro, né? E aí você consegue simular a partir dessas diferentes características que estão embutidas ali no software. Mesma coisa no cão.
tem as características, por exemplo, o trato gastrointestinal do cão. O trato gastrointestinal do cão tem um pH estomacal do cão é um pouquinho diferente do humano, mas essa informação está ali, né? Então, ele já vai fazer a simulação considerando esta questão fisiológica. E aí, você valida o modelo, porque isso não sai do além. Desculpa a forma de falar. Mas você consegue validar um modelo para saber se o teu dado é um dado preditivo, confiável, né, nesse sentido, ou não. Então, é uma abordagem que vem sendo bastante utilizada nesse sentido, porque realmente alguns estudos em cães podem ser bastante caros, né? Obrigado, Sandra. Eu acho que realmente essa visão, né, de futuro é muito importante e precisa, então, formar pessoas para essa parte da farmacocinética, que não é tão simples, né? Sobretudo modelar. Talvez seja a última pergunta, pelo tempo, a Juliana Bastos parabenize e pergunte se vocês fazem parceria com a empresa, indústria, para esse tipo de estudo. Para esse tipo de estudo ainda não, né? Mas para outros a gente vem fazendo. Ela pergunta Mas é só nos procurar, na verdade, porque ninguém nos procurou. Ela pergunta isso tanto das modelagens por software como os estudos animais, tá? São das duas coisas. É só nos procurarem, mas a gente está preparando o laboratório para isso. Tá. Tem mais alguma pergunta? Então, são 10h23, eu acho que já está na hora de fechar. Se tem mais alguma coisa a falar, Sandra? 1 minuto para... Eu agradeço, né, a oportunidade. Achei muito legal essa iniciativa, né? Muito obrigada, professor François. O professor François já esteve aqui em Uruguaiana, mas na época que não existiam os free shops, né, professor François? Acho que faz um bom tempo. Fico feliz que a gente possa estar fazendo e aproximando os gastos, que eu possa estar aproximando os gastos com o SBEFT de novo, né? E coloco à disposição, porque, como eu falei, eu acho que a área da farmacocinética é uma área que ela precisa, que eu sinto essa necessidade de expandir, né, pela Brasil afora, embora eu esteja aqui no meu cantinho, bem aqui nesse pedacinho do Brasil, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, e também a SBEFT, no que precisar, a gente está aí à disposição, e obrigada a todos que participaram dessa sessão também. Tá bom, então eu vou agora passar os últimos slides para fechar a sessão, tá? Compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, os vídeos, lembrando, são disponibilizados no YouTube das BEFT, alguns dias depois de cada sessão. Inclusive, tem um histórico, né? Todas as apresentações anteriores são disponíveis lá. Frequenta a homepage das BEFT, né? Orientação para registro de presença, eu volto a apresentar esse slide. Tá? O ideal é quando você cadastra, já verificar se está nesse default, se não me engano já é default, ou você deseja registrar minha presença nessa sessão, e aí seria um registro automático, né? Então, ao participar, já automaticamente haveria esse registro de presença, é o ideal. Lembrando, então, o calendário das nossas atividades mensais. Então, a próxima sessão seria no dia 21 de junho, mesmos horários, sempre. Nós teremos um tema da Sistema de Liberação de Fármaco, né? O palestrante vai ser o Frederic Frezar, da Federal de Minas Gerais, e tendo como apresentador, moderador, a Luciana Bruno Vieira, da mesma universidade, e o coordenador representante do SIC Farmac será o Emiliano Barreto, da UFAL, né? Que, na realidade, sempre está dando o apoio, inclusive, na parte tecnológica, né?
Então, lembrando que esse ano nós festejamos os 5 anos de existência desse SIC Farmaco. Eu acho que realmente ele é uma ferramenta muito interessante para integrar os diferentes grupos no Brasil, né? Inclusive pessoas que estão um pouco fora do foco das BEFT, que estão trabalhando em hospitais, né? E eu estou vendo que essa mudança da RUT, né? Já tem 2 anos, né? De abrindo para o acesso online, facilitou muito, né? E de vez em quando temos uma assistência tão boa quanto o de hoje, né? Mais de 60 pessoas assistindo e várias perguntas, né? Então, com isso, nós terminamos a sessão de hoje e agradecemos a presença de todos. Eu vou terminar a gravação aqui da sessão.